professor Eugênio, ele é diretor científico da FAPESP, escolhido pelo Conselho Superior da FAPESP por unanimidade do Conselho. Foi uma disputa, vamos dizer assim, com outros candidatos também importantes, de renome nacional e internacional. Mas o professor Luiz Melo, como ele é conhecido hoje na FAPESP, eu conheci o professor Luiz Eugênio na Escola Paulista, ele é médico, formado na Escola Paulista, alguns anos depois de mim. O professor Luiz Eugênio é da neurofisiologia, é a área dele, muito com envolvimento do sistema nervoso. Tivemos oportunidade de realizar um estudo junto, quando nós decidimos estudar o hipocampo, e fomos procurar lá o professor Luiz Eugênio, num modelo experimental de ratas adultas castradas, simulando um estado de hipoestrogenismo, semelhante ao da mulher, e a ação do estrogênio, do tamoxifeno, do raloxifeno, no hipocampo CA1 e CA3. Mas quem nos ensinou isso foi o professor Luiz Eugênio. Então, o professor Luiz Eugênio é professor titular da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, foi pró-reitor de graduação também da Unifesp, e hoje, além de outros cargos que ele desempenhou fora da universidade, em empresas de renome também, como a Petrobras, não é? A Vale. A Vale, desculpa, a Vale, a parte de pesquisa tecnológica na Vale, e hoje está na FAPESP, num cargo extremamente importante, onde toda a pesquisa está vinculada à diretoria científica, todos os programas, os projetos. E nós conversamos com ele aceitou de primeira, dentro da agenda complicada que ele tem, que nós sabemos, e para nos falar sobre perspectivas da FAPESP para pesquisa em ciências, inovação e empreendedorismo. O professor Luiz Eugênio, além disso, ele tem uma parceria aqui com o Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina. Ele desenvolve, com certa frequência, eu me encontrava com o professor Luiz Eugênio, ou ali perto do metrô, ou então aqui no saguão do HC. Professor Luiz Eugênio, um prazer muito grande. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado aqui pelo convite, professor Edmundo Chadabaracá. É um prazer estar aqui nessa reunião, ainda que virtual. Eu cheguei até a considerar a possibilidade de fazer presencial, mas aí outras agendas que se superpuseram e demandam a minha presença aqui fisicamente na FAPESP, na sequência dessa nossa reunião, me fizeram retomar a perspectiva de fazer virtual. Em breve, nós devemos estar começando meio que um tour, né? Nas diferentes instituições, nos diferentes departamentos que desenvolvem ciência, tecnologia e inovação no estado de São Paulo, meio que numa retomada de atividades presenciais. Bom, a FAPESP, mesmo que talvez descabido referir o que é e o que faz, mas aqui só para efeitos de normalização do nivelamento, né, do conhecimento, a FAPESP é uma instituição notável que está fazendo agora 60 anos, esse ano agora, 2022. E inclusive, por ocasião dessa celebração dos 60 anos, uma série de atividades estão sendo executadas desde o ano passado e que se estendem por esse ano e que fazem parte dessas comemorações do seu 60º aniversário. Falar sob essa perspectiva ajuda a falar de dois outros aspectos. A FAPESP é a primeira das fundações congêneres. Praticamente, se não todas as unidades da federação têm uma FAP. Rio Grande do Sul tem a FAPERGS, Santa Catarina tem a FAPESC,
Paraná é uma das que não tem o nome de FAP, chama Fundação Araucária. Rio de Janeiro tem a FAPERJ, Minas Gerais tem a FAPEMIG, a Bahia tem a FAPESBA, o Espírito Santo tem a FAPES, assim vai. Eu fui seguindo pelo litoral, sem entrar pelo Centro-Oeste, mas se a gente entrar pelo Centro-Oeste e for para o Norte, igualmente a gente vai ter as outras diferentes FAPES, em Mato Grosso, em Goiás, no Amazonas, no Pará, e todas as unidades da federação têm uma FAP, e todas criadas depois da FAPESP. A FAPESP foi a primeira. Tem uma frase que um dos meus antecessores gostava de falar muito, de relembrar, e que é a frase do governador que criou a FAPESP, que assinou a lei que institui a FAPESP. E a frase, ela diz o seguinte, do governador, agora, eu acho que foi o Carvalho Pinto, deveria ter muito mais firmeza, muito mais convicção, mas a frase desse governador foi a seguinte: se me fosse dado escolher um único feito da minha extensa vida pública, eu escolheria a fundação da FAPESP. Então, você imaginar um governador de estado falando que ter assinado a lei que cria a FAPESP foi a coisa mais importante que eu fiz. É notável. Para mim, é absolutamente emblemático. Ele não falava isso, digamos, só quando ele estava no nosso ambiente. Ele falava isso de um plano geral. Então, a FAPESP foi a primeira das FAPs e inspirou a criação de todas as demais FAPs. A primeira FAP depois da FAPESP é a FAPERGS, Rio Grande do Sul, uns 6 meses, 1 ano depois da FAPESP. Isso, por si só, atesta o sucesso, o acerto dessa ideia de fazer uma fundação de amparo à pesquisa em nível estadual para dar conta de outras demandas e outros aportes, entendendo o desenvolvimento de ciência e tecnologia como uma coisa relevante, como uma atividade relevante para o desenvolvimento de uma sociedade, de um Estado. Um outro item muito relevante se deu em 1988, 1989. Muito obrigado, Júlio. Ali, em 1988 e 1989, desculpe não estar oferecendo café a todos aqui, mas aqui é muito bom a gente poder, nesse sentido, contar com o apoio da equipe. A FAPESP, em 88 e 89, ela teve uma mudança importante. E essa mudança, agora, vejam, a FAPESP até 88, ela recebia 0,5% dos tributos arrecadados no estado de São Paulo. 0,5%. É muito dinheiro, mas era 0,5%. A partir de 89, a FAPESP passou a receber 1%, dobrou o dinheiro. Agora, eu pergunto, qual é a instituição que dobra a sua alocação, os recursos que são alocados a ela? É difícil. Todos os gestores públicos, em todas as épocas, estão sempre muito ciosos dos recursos públicos, puxa, o dinheiro é curto, eu preciso mais dinheiro para a saúde, eu preciso mais dinheiro para a educação, eu preciso mais dinheiro para a segurança pública. Tanto faz. Assim, as demandas sobre recursos são infinitas. Recursos públicos é um infinito, se pudesse existir, exponencial. O dinheiro é curto, não dá para tudo. Agora, é notável, a nossa dotação dobrou. Ela foi de 0,5% para 1%. De novo, isso, para mim, só acontece com existe um ponto central nisso, a relevância da FAPESP. Aqueles constituintes da Assembleia Legislativa do Estado, lá naquela época, falavam, não, esse negócio é bom, isso daí é importante. Vamos pegar essa instituição aí e vamos dobrar o dinheiro dela, porque ela está sendo relevante para o desenvolvimento científico, tecnológico, da sociedade, do Estado. Então, assim, é possível, se a gente olhar para o passado, tem vários aspectos que são distintivos, que são característicos da relevância da FAPESP. Bom, a FAPESP vem fazendo suas ações, então, desde 1962, e eu, agora, assim, fazendo uma aceleração no tempo, depois de falar da relevância da FAPESP, assumi a diretoria científica em 27 de abril de 2020,
em plena pandemia, já no estado de sítio, com incapacidade completa e total de ter reuniões presenciais, de fazer relacionamentos e o processo e conhecer a própria máquina, digamos, presencialmente. Claro, mesmo na época da pandemia e com todos os cuidados relevantes, vinha aqui até a FAPESP e no que era possível e no que foi possível, muita coisa foi possível virtualmente, a gente passou a atuar. Da transição do meu antecessor, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, para a minha entrada, o Conselho Técnico Administrativo da FAPESP fez uma iniciativa muito interessante. Essa iniciativa denominava-se Chamada de Suplementação Rápida Covid-19. Ali, a FAPESP alocava 30 milhões de reais para projetos associados à Covid. Eu tenho o prazer de indicar que entre a data, a gente aqui já foi uma contribuição que eu dei. A ideia foi, façamos uma chamada que seja como em restaurante, que o pessoal diz first come, first serve basis. Isso é, chegou, se serve e segue. Nesse sentido, a lógica era, se você submeter um projeto de pesquisa e o projeto for julgado meritório, a gente dá o dinheiro. Claro que isso tem problema, porque, afinal de contas, se os primeiros projetos que entrarem todos forem meritórios, logo o dinheiro acaba e talvez um outro projeto que até pudesse ser mais relevante, você não tem mais dinheiro, porque você já esgotou o dinheiro. Então, não dá para você atender tudo. Quando você tem um montante limitado de recursos, você tem que fazer opções. A opção, no nosso caso, foi velocidade. Velocidade era crítico, é crítico, em qualquer situação médica, e a velocidade era crítica no atendimento às demandas e à busca de soluções. Se vocês lembrarem, o que a gente sabia sobre Covid quando começou a pandemia era nada, perto do que a gente sabe hoje. A gente limpava saquinho de supermercado exaustivamente, né? Assim, só para lembrar de coisas que depois se revelaram inócuas, né? Irrelevante todo aquele cuidado que se tomava. As pessoas usavam extensamente máscaras, mesmo caminhando sozinhas em parques e áreas muito abertas e ventiladas. A gente, de novo, tem várias evidências sobre carga viral, intensidade de carga viral, exposição e não sei o quê, que mostram que, sim, a depender da variante, a variante alfa era diferente da delta, que é diferente da ômicron, mas o que eu quero dizer é que o volume de conhecimento científico que nós acumulamos em 2 anos é impressionante. São mais de 10 vacinas que estão sendo aplicadas no mundo. Essas vacinas não existiam há 2 anos. E quando começou a pandemia, o que as pessoas falavam? 5 anos para desenvolver uma vacina. Esse foi o menor prazo que a gente já teve na nossa história da humanidade. 5 anos era para desenvolver uma vacina. Em 2 anos, a gente tem 10 vacinas. 10 vacinas em uso, fora aquelas que ainda estão sendo estudadas, desenvolvidas. Então, a chamada rápida Covid me orgulha muito, porque em 4 dias a gente aprovou o primeiro projeto. Entre submissão e aprovação, 4 dias. Tinha outros aspectos que são muito relevantes para a chamada rápida Covid. E esses incluem como viabilizar um projeto de maneira, de novo, rápida. Uma das coisas que demora em toda tramitação e processamento no nosso país, também em outros países, mas o nosso é um pouco pior que os outros nesse sentido, é toda a burocracia, né? A burocracia é difícil, ela amarra. Eu não vou aqui questionar no sentido do que cabe ou não cabe, ou deveria caber ou não deveria caber. É a realidade, a gente tem uma questão que as coisas demoram para acontecer, e para nós, não adianta você... tá bom, a gente concedeu aqui uma das pessoas que eu estou enxergando. A professora Ângela Maggio solicita um recurso, recebe o recurso, tá bom, em 4 dias ela sabe que o recurso foi aprovado, mas para ela poder usar o dinheiro, demora 60 dias, por exemplo, porque tem que assinar o chefe do departamento, tem que assinar o pró-reitor do não sei quem, tem que ter mais um papel do não sei onde. Isso não é incomum no nosso país.
Aqui, a chamada rápida Covid, ela tinha uma lógica muito interessante. Nós oferecemos a oportunidade para a concessão de aditivos. Nesse caso, toda a burocracia já tinha sido feita. E aqui, quem podia fazer o pedido era quem já tinha um projeto vigente na FAPESP. Eu concordo, limita a janela de pessoas que podem ser atendidas. Por outro lado, resolve a questão da agilidade, de novo, buscando dar efetividade. Se eu já avaliei o currículo de quem que seja o proponente, essa etapa eu nem preciso mais avaliar, porque eu já sei que a pessoa sabe fazer pesquisa. Eu só preciso avaliar o projeto e ver se o projeto fica de pé. E aí é uma avaliação muito liminar que nós fizemos desses projetos, muito simples, importante a avaliação que a gente fez, e aí definimos o apoio a 60 projetos de pesquisa. Projetos, por exemplo, eu vou lembrar um deles aqui. Eu acho que o nome dela é Eunara, eu talvez esteja me confundindo, e ela trabalha, ela é formada pela Faculdade de Medicina da USP, e acho que ela trabalha talvez na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, com certeza no Sírio-Libanês. Ela publicou um dos artigos, um dos primeiros artigos, referindo à relevância da heparina e os fenômenos trombóticos associados à COVID. Uma contribuição de nível mundial. Foi publicada numa revista de ponta, não vou lembrar agora se era Lancet ou New England, ou o que seja, assim, das melhores revistas que tem no mundo, um trabalho rápido, e aqui, sei lá quantos casos ela tinha, talvez fossem 20 ou 30, poucos, não importa. Importa que em 2, 3 ou 4 ou poucos meses, ela já tinha o resultado, já publicava, e uma vez que o dado está publicado, ele é relevante para o mundo inteiro. Então, aqui, o mundo inteiro se beneficia da disseminação do conhecimento. Então, um dos aspectos importantes aqui que nós temos buscado trabalhar, e eu peguei a questão da COVID para tipificar, é da velocidade de processamento, de tramitação de diferentes processos dentro da FAPESP. Evidentemente, em alguns casos, a gente teve retardos, ou a gente piorou os nossos prazos, mas em outros casos a gente conseguiu acelerar os nossos prazos, ter tramitações agilizadas. Eu vou falar de uma delas e mudando completamente de foco. Nós temos, desde 1988 e 89, por força da modificação da Constituição do Estado de São Paulo e a dotação da FAPESP, ela se insere na Constituição do Estado, ela é definida constitucionalmente. A FAPESP deixou de ter como missão apoiar o desenvolvimento científico do Estado de São Paulo e passou a ter como missão apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo. Aquele 0,5% veio com obrigações adicionais. Para dar conta desse desenvolvimento tecnológico, a FAPESP passou a lançar a mão de uma série de outras ações, programas, iniciativas, incluindo Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, PIP. O PIP é um dos programas mais bem-sucedidos da FAPESP, ele é inspirado num programa da National Science Foundation dos Estados Unidos, chamado Small Business Initiative Research, ou Innovative Research, SBIR. Então, a gente copiou quase que textualmente o SBIR. Isso daqui ainda foi na gestão do professor José Fernando Pérez, a instituição do PIP. É um programa muito bem sucedido, mas aí entra um outro mote dessa minha gestão. A FAPESP é uma instituição exemplar, todos nós nos orgulhamos, ela funciona bem, ela é, como se diz, uma referência no país e no mundo. Mas não é porque ela funciona bem que ela não pode ser melhorada. Qualquer lugar e qualquer coisa e qualquer organização pode funcionar melhor. Então, o que a gente fez com o PIP? De novo, entendendo que velocidade é crítico e na inovação, velocidade é ainda mais crítico. Essa semana, na verdade, ontem, nós lançamos uma versão que chama PIP Rápido, ou PIP Simples, para ficar melhor, onde a gente tem uma tramitação agilizada, com uma documentação mais simples, para as propostas do PIP conseguirem ser avaliadas de uma maneira rápida e para ir dentro de uma lógica, que é a lógica Thomas Edison, que foi um dos principais inventores, fundador da GE, sei lá quantas, mais de 5.000 patentes depositadas no nome dele,
Thomas Edison falava que você tem que ter umas 1000 ideias para conseguir aproveitar umas 5 boas que fiquem de pé e sigam. Mas aqui, para você ter 1000 ideias e ficar com 5, a ideia é que você tenha que falhar muitas vezes, mas já que você vai falhar muitas vezes, você tem que falhar rapidamente. Porque toda vez que você falha, toda vez que você erra, você tem condição de ajustar, corrigir e tentar de novo. E aí, se você falhar de novo, você de novo corrige, ajusta e tenta de novo. Até que, finalmente, depois de ter feito vários ajustes, e aqui é uma ideia que parece ruim, né? Porque é uma tentativa e erro burra. Mas é claro que ela não é uma tentativa e erro simples. Você pode ter pensamento estruturado por trás, você pode ter instrumentos adequados para analisar e mitigar os erros que você consegue antever. De qualquer forma, então aqui nós lançamos uma iniciativa que chama PIP Simples, lançada ontem, e onde a gente espera conseguir avançar de forma mais ágil a avaliação de projetos e processos submetidos dentro desse programa. Uma outra questão crítica é a questão de dar um ânimo, injetar um ânimo em toda a comunidade que desenvolve ciência, tecnologia e inovação. Nesse caso, se a gente olhar, a Covid ela trouxe um desânimo muito grande. Talvez não só a Covid, talvez outras questões de natureza política, talvez questões de natureza econômica, mas o fato é que no mundo inteiro, e também, claro, no estado de São Paulo, e FAPESP, nós tivemos uma profunda queda de submissão de propostas. Primeiro, os laboratórios estavam fechados, então como é que eu vou pedir recurso para fazer um projeto de pesquisa se eu nem tenho condição de executar esse projeto, porque o laboratório está fechado? Então, a queda foi da ordem de 40%, 40% menos submissão de projetos. Então, né? É como se eu tivesse um ambulatório ou uma clínica, tanto faz, qualquer atividade. E aí eu vejo que tem 40% menos demanda, 40% menos trabalho. E, por outro lado, não é que o trabalho... As pessoas estão deixando de ter câncer de mama ou de endométrio, tanto faz endometriose, quero dizer, o que seja o problema, assim, o problema não deixou de existir, o problema continua por aí. Agora, 40% menos das pessoas com problema estão chegando para eu atender. E aí? Eu tenho que dar um jeito de ir atrás dessas pessoas, porque a gente sabe, em medicina, quanto mais tarde você age, intervém, pior é o resultado. Então, essa mesma lógica se espelha para qualquer outra atividade humana, para o desenvolvimento de ciência e tecnologia também. Então, o que a gente buscou fazer? Lançamos um conjunto, como se diz, sem precedentes de novas iniciativas. Só o ano passado, o volume de recursos que a gente digamos, apresentou, disponibilizou para a comunidade, soma mais de R$1 bilhão. O maior volume de chamadas que a FAPESP jamais fez em toda a sua história. Se a gente pegar só os CEPIDs, a gente fez uma nova chamada dos CEPIDs. Os CEPIDs sozinhos são 720 milhões desse 1 bilhão. Então, é um monte, mas um monte de dinheiro mesmo, porque cada CEPID são 40 milhões de reais, nós teremos 6 chamadas, com 3 CEPIDs aprovados em cada chamada. Se a gente somar 18, multiplicar 18 vezes 40, vai dar esses 720, se eu não errei na conta aqui. A gente teve uma chamada com o Sebrae, 150 milhões, 75 da FAPESP, 185 do Sebrae. Primeira vez que a gente fez uma parceria com o Sebrae. E, de novo, tem muitos méritos a gente fazer parceria com o Sebrae. Sebrae é capilaridade enorme. Qualquer pessoa no estado de São Paulo, no país, sabe o que é o Sebrae, qualquer empreendedor, a capacidade deles de entender o meio ambiente da inovação relevante, e, de outro lado, eles aspiram o que a FAPESP tem e levou para a mesa de, digamos, negociação ali, e que é a interação com o setor que produz ciência, tecnologia, inovação de alto impacto, digamos. E, nesse sentido, é uma parceria que os dois lados se beneficiam, a gente se beneficia da capilaridade deles, eles se beneficiam desse high-end, que a gente poderia chamar, que é atendido pela FAPESP. E aí, somadas as várias iniciativas, mais de R$1 bilhão. Dentre essas iniciativas, um programa muito importante que já teve a sua etapa de submissões concluída e que se chama Programa Geração.
O programa Geração, ele tem duas grandes linhas. Uma delas, chamada Projetos Iniciais, ou PI, como nós denominamos. Essa linha de projetos iniciais, que teve a sua conclusão de submissões encerrada essa semana, já nós recebemos 412 propostas. Ela é restrita para pessoas que tenham concluído o seu doutorado, acho que é não mais de 15 anos, e tenham concluído, com certeza, estejam contratadas há não mais do que 7 ou 8 anos. Aqui são para pessoas que foram contratadas nesse último período, mas que, por exemplo, não vem tendo muito sucesso, qualquer razão que seja, nas linhas tradicionais de financiamento da FAPESP. É uma linha onde nós alocamos 60 milhões de reais, recebemos 412 propostas, somando 280 milhões de reais, então a relação demanda-oferta supera a relação de 4 para 1, então a gente vai com certeza conseguir selecionar muito boas propostas, e onde a gente quer favorecer aqueles professores, aqueles pesquisadores, aqueles proponentes que tenham estabelecido vínculo com uma instituição de ciência e tecnologia no estado de São Paulo há não mais do que 8 anos. Então, é só para pessoas que começaram agora. E isso visa, de novo, dar um gás para as pessoas que, por um lado, estão começando, e, de outro lado, todo mundo que começa, e a gente sabe, porque todos nós ou já começamos em algum momento lá atrás, ou estamos começando nesse ponto agora. Começar é sempre difícil. Começar você tem inércia, começar você tem dificuldade, você tem que superar um grande número de entraves e você tem menos um histórico relevante para apresentar, porque você está começando, por definição, você não pode ter um histórico tão extenso e tão longo. Então, é uma linha específica para pessoas que estão começando. Além dessa, nós lançamos uma outra linha, essa ainda está aberta. E essa daqui é um incentivo, por exemplo, aqui, vocês e todos os outros aqui no estado de São Paulo a apresentarem propostas. É uma linha para pessoas que concluíram o seu doutorado, aqui é conclusão do doutorado, há não mais que 5 anos. Então, as pessoas acabaram de fazer o seu doutorado. Quanto dinheiro a gente está oferecendo? 1 milhão até 1 milhão e 600 mil reais. Agora, imagine, uma pessoa que acabou de fazer o doutorado e a gente está oferecendo 1 milhão e 600 mil reais. Para 20 projetos que a gente vai selecionar, é pouco, em todas as áreas do conhecimento. E para que tanto dinheiro para pessoas que a gente nem sabe se vão dar certo ou não? Exatamente essa é a lógica. Aqui é projetos de risco, projetos bastante ousados, que tenham perspectiva de fato contribuir decisivamente para o avanço do conhecimento. E, claro, o que a gente consegue avaliar de uma pessoa que concluiu o seu doutorado há não mais do que 5 anos? Bom, a gente vai conseguir avaliar a história que a pessoa concluiu ao longo do seu mestrado e doutorado, do seu só doutorado. Qual referência típica que a gente vai buscar? Por exemplo, capacidade de pensamento independente de quem foi o seu orientador ou a sua orientadora. Qual é a capacidade de autonomia que essa pessoa tem? E, nesse sentido, há várias formas de você evidenciar essa independência. Por exemplo, quantos artigos a pessoa publicou com o seu orientador, e isso é um pouco do histórico da pessoa. Quantos artigos essa pessoa publicou independentemente do seu orientador ou orientadora? Por incrível que pareça, há pessoas que, mesmo durante a sua pós-graduação, também publicam independentemente. Então, por acaso, eu publiquei independentemente do meu orientador. O meu orientador, professor Esper Abrão Cavalheiro, brilhante, notável, e publiquei artigos importantíssimos com ele. Agora, mesmo que eu ainda estava fazendo o meu mestrado, doutorado com ele, eu fui um tempo para o exterior e publiquei em exclusiva coautoria com autores do exterior, independentemente do meu orientador. É uma maneira de você mostrar autonomia, pensamento independente, porque aqui, nessa linha, a intenção da FAPESP é de buscar pessoas que tenham capacidade de nuclear novos grupos, não continuar sob a tutela dos grupos onde eles cresceram, onde eles, digamos, se
estabeleceram como potenciais pesquisadores, mas de pessoas que vão conduzir linhas novas, e, nesse sentido, a independência é um atributo importante. Todos os quesitos relevantes para essa linha estão descritos no site da FAPESP. Essa chamada ou iniciativa Geração, eu reitero aqui, o montante de recursos, R$1.600.000 para uma pessoa que concluiu seu doutorado há 5 anos, é muito dinheiro, em qualquer lugar do mundo. E aqui, a FAPESP, o Conselho Superior, o Conselho Técnico Administrativo, tem plena ciência de que é uma proposta ousada. Talvez a maior parte desses projetos resultem em nada. É possível. E aqui eu vou reiterar uma frase que eu ouvi em uma interação passada. Eu estava visitando um centro de inovação do MIT, lá em Boston. E na visita a esse centro de inovação, eu estava conversando com o Charles Kuhn, que era o diretor desse centro, e ele estava falando que ele estava frustrado, dizendo que a taxa de sucesso do centro de inovação deles era de 30%. E ele estava frustrado porque a taxa de sucesso de 30% era alta demais. Aqui, querendo dizer que ele não estava ousando o suficiente, ele não estava arriscando o suficiente, porque se ele estava acertando em 30% dos casos, quer dizer que ele estava só escolhendo aqueles que tinham mais chance de dar certo. Ele não estava sendo suficientemente ousado. Então, é uma consideração muito, muito importante para a gente ter, né? Quando você está querendo ousar, quando você está querendo inovar, você vai mais errar do que acertar. Eu reitero essa lógica lá do Thomas Edison, né? Então, é um pensamento muito relevante, é um pensamento bastante presente dentro da FAPESP. Evidentemente, vamos voltar aqui para os CEPIDs. A gente está processando as 36 propostas, ou as dezenas de propostas que nós recebemos, e 36 dessas estão continuando o processo de avaliação. E, claro, nos CEPIDs, a gente está privilegiando muito mais o que os americanos chamam de track record, né? O registro do que você já fez para trás. Quantos artigos você já publicou, quantas teses você já orientou, qual a solidez do seu grupo, não sei o quê. Aqui, a gente está indo no certo, por assim dizer. Isto é, todos os proponentes de um CEPID, em geral, já têm um histórico absolutamente consolidado, tem um panorama. Então, a FAPESP continua apostando, né, investindo naquilo que tem imensa chance de sucesso e que vai dar certo e que dá certo. Nós temos 17 CEPIDs, vários deles na Universidade de São Paulo. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de um CEPID, claro, lá na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, lá atrás, na primeira rodada dos CEPIDs. Então, o CEPIDs é uma aposta no que é um investimento, no que vai dar certo, e os CEPIDs são uma iniciativa muito bem sucedida da FAPESP. A FAPESP continua atuando nessa linha. Agora, em paralelo, a FAPESP também está investindo, já investia e está investindo cada vez mais em jovens promissores, em dar oportunidade para pessoas que, inclusive, recentemente acabaram de concluir a sua formação para se estabelecerem como pesquisadores. Aqui, caminhando para o encerramento, para a gente ter um pouco de interação e debate, a ideia da FAPESP é dela estar sempre aberta para o que possa ser trazido de sugestão de parte da comunidade. A FAPESP tem que estar aberta ao diálogo, porque é só assim que a FAPESP continuará a ser relevante para a sociedade e fazendo a missão para a qual ela foi idealizada. Mais uma vez, agradeço aqui imensamente ao Baracá pelo convite para estar nessa reunião com vocês. Peço desculpas de não ter conseguido fazer de forma presencial, que eu cheguei, inclusive, a considerar em algum momento, mas estou aqui aberto para interação. Obrigado, Luiz Eugênio, pela excelente exposição, bem clara, e mostrando realmente a importância da FAPESP. FAPESP, as autoridades no passado acreditavam muito nela, tanto que investiram e dobraram o investimento.
E nós vimos, num passado bem recente, tentativas de retirada de recurso da FAPESP, que seria, vamos dizer, o lucro da FAPESP ser retirado, assim como das universidades públicas estaduais. Felizmente, não se concretizou de uma maneira, assim, definitiva. E eu gostaria, só para iniciar, já temos o professor José Maria já está inscrito, mas eu gostaria de perguntar, Luiz Eugênio, e duas questões. Primeiro, o pós-doc. Pós-doc é uma modalidade interessante, importante, eu acredito, mas que tem um ponto que eu gostaria que você considerasse, que é a obrigatoriedade de ter um estágio fora, antes da solicitação do pós-doc. E isso acaba bloqueando, por exemplo, pesquisadores mais jovens que não saíram do país ainda e que poderiam sair por ocasião do pós-doc também. Então, essa era uma questão. A outra questão, na gestão anterior, do professor Brito, tinha-se a impressão de que, num determinado momento, o ideal seria a solicitação de projetos temáticos, ao invés de projetos de pesquisa. Então, eu queria saber a sua visão com relação a essas duas questões, que eu acho que é importante para nós aqui na universidade, seja qual universidade for, qual faculdade for. E de parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, a sua postura. Eu conheço desde de longa data, quando você era bem mais jovem, mais menino, vamos dizer assim, e você não mudou. Você vai amadurecendo. E num crescimento constante. Parabéns, viu, Luiz Eugênio? Eu tenho muito orgulho de vê-lo e de acompanhar a sua trajetória, viu? Obrigado. Obrigado aqui pelas palavras. Com relação à internacionalização, evidentemente, a atividade científica e várias outras atividades humanas, elas se beneficiam da colaboração, a internacionalização vista, era e continua sendo vista como relevante para melhoria, para a gente diversificar a atividade científica executada no estado de São Paulo. A gente mora no continente sul-americano, que em termos populacionais e de densidade de execução de atividade científica é menor, e nós falamos o português, que em termos de uso e extensão em termos da atividade científica também é menor. Então, a internacionalização, ela acaba sendo limitada por essas duas barreiras, e antes da pandemia, a internacionalização se dava e era, sobretudo, como se diz, conceituada no âmbito de viagens e interação física com as pessoas em outros continentes. Isso é, você fisicamente viaja e fica num grupo, num laboratório, interage, faz projetos e volta. Com a pandemia, nós, evidentemente, ampliamos a latitude do que se entende por internacionalização, porque, afinal de contas, as pessoas não podem viajar, não podiam viajar, né? Então, como é que você vai esperar internacionalização de alguém que não pode fazer essa internacionalização? Então, como compatibilizar a busca por essa internacionalização nessas condições? Tem vários outros parâmetros, por exemplo, artigos publicados em conjunto com autores do exterior. Essa é uma maneira de você indicar que houve algum grau de internacionalização. Inclusive, digamos que você, no Brasil, seja o primeiro autor e demais autores, a maioria, sejam estrangeiros. Bom, mais relevante ainda foi essa internacionalização, porque ninguém publica um paper, ninguém executa um trabalho sem ter algum grau de interação com esses outros parceiros. Então, nós ampliamos o que nós consideramos para efeitos da internacionalização. E aqui, voltando para um aspecto, a FAPESP concede recursos
para a internacionalização, mesmo na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. Dizendo de outra forma, um bolsista de iniciação científica pode pedir para ir para o exterior. E, se o pedido estiver de pé, ele vai. A gente paga isso. Um bolsista de mestrado pode pedir para o exterior. E se a gente tiver tudo certo, ele vai. Aqui, de novo, para falar, qual é a taxa de concessão de bolsas de iniciação científica? 80% de taxa de sucesso. 80% das pessoas que pedem uma iniciação científica têm esse pedido aprovado. E aí é menor, claro, o número de estudantes de iniciação científica que viajam para o exterior. Por quê? Para você, durante a graduação, arrumar um espaço, conseguir ir, interagir, não é tão trivial. Mas é só para dizer que a gente concede as oportunidades para a internacionalização em outras etapas. Eu entendo que isso não atende às pessoas que já passaram por essas etapas, mas a gente também tem que olhar o sistema no longo prazo. As análises acabam sendo feitas, são o que nós chamamos de análises colegiadas. E aqui nós entendemos que, por exemplo, na área médica, acaba sendo, inclusive, facilitada essa interação, quer seja no internato ou em outros momentos, onde o estudante consegue ir para o exterior. Então, sim, a gente privilegia aquelas propostas que informam, que apresentam o que já foi alcançado de internacionalização. E aí eu vou voltar nesse programa Geração e nos projetos iniciais. Nesses projetos iniciais, onde nós recebemos as 240 propostas, a internacionalização não é um item relevante. Não é um item relevante a priori, mas a gente indica, esperamos que, se por acaso você não tiver tido internacionalização, que, ao receber os recursos desse projeto, você estabeleça essa internacionalização. Isso vale tanto para o programa, para as duas chamadas, projetos iniciais e nova geração. Então, isso daqui, querendo dizer, nós já estamos trabalhando algumas linhas onde nós concedemos recursos para pessoas que ainda não têm a internacionalização, inclusive porque há 2 anos, ou nesses últimos 2 anos, isso não era possível, idealmente pedindo que elas demonstrem internacionalização com artigos publicados em conjunto, ou com participação em congressos, ou virtuais, mas indicando que nós gostaríamos, agora que o mundo começa a retomar uma normalidade, que essas pessoas adquiram a internacionalização presencial no recebimento desses projetos. Com relação a projetos temáticos, é muito mais simples para a FAPESP, ao invés de eu ter que analisar, se eu tiver 4, uma das grandes dificuldades que nós temos é que, quando a gente recebe um pedido, um auxílio, a gente manda esse pedido de auxílio para 1, 2, 3, 4, 5, às vezes até 6 pareceristas. Quantos mais projetos nós recebermos, mais pareceristas nós precisaremos. Existe um limite de capacidade de resposta do sistema. Eu não posso ficar demandando os pareceristas infinitamente, porque tem questões de conflito de interesse, tem questões as mais de área de expertise. Então, existem várias lógicas de gestão que já indicavam, né, gestão do Brito e aqui minha gestão, e mesmo gestão do Pérez, que operacionalmente é muito melhor para a FAPESP receber um número menor de propostas e propostas maiores, por definição. Então, se nós olharmos estritamente no âmbito operacional. Olhando num outro âmbito, de forma geral, quando grupos de pesquisa apresentam uma proposta, os resultados são melhores em termos da relevância, da contribuição para a ciência, para a sociedade. Aquela contribuição decorrente de um projeto de menor expressão, um projeto que precisava de menos dinheiro, executado por menos pessoas, em geral, uma contribuição que pode ser absolutamente impactante, mas ela pode ser, via de regra, ela é uma contribuição que também é menor. Se você olhar o todo, a regra.
enquanto que os projetos mais ambiciosos, que precisavam de mais recursos, ou que envolviam um número maior de pessoas, ou que demandavam mais tempo, em geral, são projetos que resultam num impacto maior para a sociedade. E é isso que a FAPESP busca. Então, aqui, ao retomarmos os CEPIDs, a gente está claramente indicando retomarmos no sentido de uma nova chamada. A nossa ênfase aí. Tem outras linhas que eu não citei aqui, os Centros de Ciência para o Desenvolvimento, os Centros de Pesquisa para Engenharia, são linhas de pesquisa que concedem recursos da ordem de dezenas de milhões de reais. Nós temos enfatizado muito essas linhas. Dezenas de milhões de reais para cada projeto individual. Aqui, os projetos temáticos, que estão mais na faixa de unidade de R$1 milhão, R$1 milhão, R$600 mil, R$4 milhões, às vezes mais que isso, mas são projetos muito ambiciosos também, parametrizando com projetos do NIH, por exemplo. Um projeto de R$4 milhões no Brasil, ele corresponde a um projeto muito maior no NIH, porque o NIH suplementa salário também, que a gente não tem condição de suplementar. Então, a equivalência de projetos FAPESP versus projetos NIH, para ficar numa referência, ela é diferente, ela não é 1 para 1, mesmo convertido à taxa do câmbio. E, nesse sentido, os projetos temáticos correspondem aos grandes projetos do NIH. A FAPESP continua privilegiando esses projetos, mas apoia também os outros projetos menores. Perfeito. Foi bem clara a sua resposta. Professor José Maria, por favor. Bom dia, professor Luiz Eugênio. Foi muito boa a sua explicação a respeito da FAPESP. Eu aprecio muito a sua gestão. Eu acho que está dando um ótimo rumo para a FAPESP, porque é tão importante para a pesquisa, não só no estado de São Paulo, como no Brasil como um todo. E também agradecer todo o apoio, professor Luiz Eugênio. Principalmente lá quando eu estava na Escola Paulista, fui na sua sala junto com o professor Manuel, e o senhor me explicou como fazer o primeiro projeto da FAPESP. E aí estamos aqui, depois de vários anos, agora no Hospital das Clínicas. Então, agradeço muito, tá, professor? E a minha pergunta é, o que nós podemos fazer para aquele pós-graduando, aquele pós-doc, que já tem mais de 15 anos, e que por vários motivos, nem sempre a gente tem concurso próximo ou número suficiente para pegar todos, e tem pessoas que são muito qualificadas. Aqui nós temos uma forma de, às vezes, segurar essa pessoa como uma pessoa voluntária, um pesquisador voluntário. A FAPESP já pensou nesse pessoal que tem mais de 15 anos ou mais tempo, que por algum motivo não conseguiu para poder ter um tipo de bolsa especial? E gostaria também que o senhor comentasse um pouquinho mais de uma modalidade que é o PIP, né? Que é se você tem uma questão da inovação primordial, né? Tanto que o primeiro ano a pessoa recebe um valor, e esse valor ela vai apostar naquela ideia dela. Se realmente a ideia tiver, no segundo ano vem um aporte bem maior para pôr em execução. E eu acho que também isso é uma questão que a academia podia entrar mais ou se aprimorar nessa parte. Eu gostaria do senhor, nesses dois pontos, que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente. Obrigado, professor José Maria. Prazer de reencontrar. E naquela época eu era coordenador da FAPESP. Eu tinha sido convidado pelo professor José Fernando Pérez para ir para a FAPESP como coordenador adjunto. Naquele momento, em substituição ao professor Antônio Matos Tchekeli Paiva, que era o coordenador adjunto representando ali a biofísica. Eu era bem mais jovem, bem menos cabelos brancos, e foi um grande desafio, foi muito um momento de muito aprendizado. Aqui, com relação aos pós-docs, remonta também àquela época, na gestão do professor Flávio Fava de Moraes, a FAPESP ainda, como diretor científico da FAPESP, a FAPESP ainda não concedia muitas bolsas de pós-doc, quase que a instituição, ou a consideração de que esse seria um elemento relevante, ela se deu na transição do Fava para o Pérez e se consolidou na gestão do Pérez, e hoje as bolsas de pós-doc, elas somam
na ordem de 1.500 bolsas vigentes e um montante substancial de recursos que são alocados para a concessão dessas bolsas. Por outro lado, os recursos da FAPESP, eles são limitados, e nesse sentido a FAPESP não tem condição de atender, digamos, todas as demandas da comunidade em todas as suas diferentes vertentes. Então, os pós-docs, eles têm limitações, por exemplo, eles são concedidos por um período máximo de alguns anos, não ultrapassando 5 anos e, muito excepcionalmente, 6 anos, nos casos onde a bolsa de pós-doc é vinculada a um jovem pesquisador. Tipicamente, os pós-docs, então, são concedidos por 2 anos, e aí com a oportunidade de renovar por um período maior, se tiver um vínculo com um projeto temático, um projeto de grande monta. Mas aqui tem considerações de outra natureza. No Brasil, todo o sistema de concessão de bolsas, ele não considera aspectos trabalhistas. Querendo dizer o seguinte, um mestrando, uma pessoa que está fazendo mestrado, ela é um profissional formado, ela concluiu a sua graduação. Então, desde o mestrado, a pessoa já concluiu a sua graduação. E o que a FAPESP paga de direitos trabalhistas? Nada. Nem a FAPESP, nem o CNPq, nem a CAPES, porque a pessoa, entende-se, é um bolsista, está recebendo bolsa. Essa é uma discussão recorrente. Se for para as agências de fomento à pesquisa pagarem direitos trabalhistas, que, de novo, é uma discussão legítima, o número de bolsas que poderão ser concedidas será ainda menor do que o número de bolsas que pode ser concedido hoje, porque o dinheiro é finito, e aí se você vai ter que partir o dinheiro alocando uma porção para, sei lá, qualquer seja o direito ou a consideração, é menos bolsa, menos oportunidade. Entende-se que bolsas, elas são isentas de várias formas de tributação, inclusive imposto de renda, aonde, de novo, aumenta o poder aquisitivo do que constitui a bolsa, e, de novo, é um aspecto que é relevante. Mas aqui, se nós já concedemos 2 anos, tipicamente 2 anos para o mestrado, tipicamente 3 anos, se tiver feito mestrado, 3 anos para o doutorado, 5 anos. Tipicamente, 4 anos para o pós-doc, 9 anos, né? Porque 4 mais 2 mais 3, 9. A gente está falando de uma pessoa que está 9 anos depois da graduação e ainda não está pagando imposto, ainda não está tendo recolhimento trabalhista. Aqui, não é que nós já tenhamos tentado esticar a corda, mas essa é uma discussão que eu já vi ao longo da minha vida acadêmica muito presente. É uma discussão que é delicada, e aqui vai para esse aspecto que, por exemplo, toca nessas dimensões de outras naturezas aí, como o restante da sociedade e os organismos de controle entendem aquilo que a gente faz. Não obstante todas essas considerações, nós, esse mês que passou, revimos as bolsas de treinamento técnico. Então, a FAPESP concede uma modalidade de bolsas chamadas bolsas TT. As bolsas TT, no seu nível mais alto, que é nível 4 e nível 5, eram exclusivas para pessoas com capacitação em tecnologia da informação, engenharia, de computação, de sistemas, físicos, o que seja, mas com capacidade na área de TI. A revisão que nós fizemos excluiu essa limitação, isto é, as bolsas TT podem ser solicitadas por qualquer pessoa que pudesse também receber uma bolsa de pós-doc, por exemplo. Claro, aqui entram outros aspectos relevantes. A gente, para não criar um atalho e para não criar uma avalanche, porque a mera remoção do aspecto da TI já foi uma mudança substantiva. O outro aspecto é que essas bolsas, elas podem, se você já foi bolsista de pós-doc por 4 anos e for pedir uma bolsa de TT por outros 2 anos, você pode pedir. Mas a bolsa é limitada a 2 anos. Ela não se estende além disso. Volta à questão trabalhista que a gente tinha falado. Ah, se você já teve isso faz 15 anos, não sei o quê.
Se você tiver currículo, assim, tem que ter estofo, né? A gente não está baixando o sarrafo. A gente está falando, ó, se você tinha qualificação para pedir uma bolsa de PD, mas por outros aspectos você não podia pedir, a gente fez ajustes agora e você vai poder pedir uma bolsa numa outra modalidade. A lógica aqui, obrigado, é que nós estejamos, como se diz, habilitando a alocação de recursos para a execução dos projetos de pesquisa. Enquanto uma bolsa de pós-doc, ela é sobretudo para formação de recurso humano, a bolsa de treinamento técnico, ela é sobretudo para a execução do projeto de pesquisa. Então, a nossa lógica aqui é que os projetos vão ter ainda mais condição de gerar resultados de ainda mais impacto. Muito bom. A Giovana é uma recém-doutora nossa, e ela pergunta, Luiz Eugênio, em relação à chamada para quem concluiu o doutorado com menos de 5 anos. É necessário vínculo de emprego com a instituição? Não. A solicitação pode ser feita durante o pós-doc? Sim. Perfeito. Então, ela se encaixa nesse... Se encaixa plenamente. Aqui a lógica, Giovana, a necessidade do vínculo, na verdade, é o oposto. Não pode ter vínculo, porque aqui o que a gente está querendo fazer é gerar o vínculo. Então, a pessoa não tem vínculo, a pessoa é brilhante, tem um potencial absolutamente incrível, e essa pessoa pede esse recurso. Quando ela receber esse recurso, ela vai ganhar uma bolsa de pós-doc. A bolsa paga o mesmo tanto da bolsa de pós-doc, pelo tempo de vigência do projeto. Acho que era 4, 5 anos, eu não lembro do detalhe. E se nesse meio tempo a pessoa estabelecer um vínculo, o que a gente faz? A gente mantém o projeto, a gente atingiu o objetivo, que foi fixar a pessoa, a gente cessa a concessão da bolsa de pós-doc e mantém a vigência de todo o resto do projeto. Várias das pessoas, como você, a gente supõe estarão fazendo pós-doc, o que é mais uma evidência de qualidade. Se você já ganhou uma bolsa de pós-doc, tanto faz a fonte de financiamento. Você certamente tem uma qualificação, um diferenciamento relativamente a vários dos seus pares. Então, a gente conta com isso. Ótima a sua pergunta e espero que você apresente uma proposta. Aqui, note, a gente vai avaliar a ousadia da proposta. É claro que a proposta tem que parar de pé. Você não pode dizer que o ovo de Colombo, eu farei um ovo de Colombo e ele vai ficar flutuando. Você vai precisar indicar com muita clareza como é que você vai manter esse ovo flutuando. Assim, a gente quer a ousadia, a gente quer ver esse ovo flutuando. Mas digamos que você indicasse, eu vou fazer partículas supermagnéticas e eu vou manter ele flutuando por levitação magnética. Tá ótimo, porque aí isso para de pé, isso tem uma base lógica, científica, não sei o quê, e digamos que isso fosse importante, porque fazer um ovo levitar magneticamente talvez não seja relevante, mas foi o exemplo que me ocorreu aqui. Muito bom. Gustavo Maciel, por favor. Oi, professor. Oi, professor, parabéns pela palestra, excelente. Eu queria ouvir do senhor uma reflexão, na verdade, a respeito dessa migração que a gente tem tido dos pesquisadores e dos talentos aí da universidade ou das instituições públicas para as instituições privadas. Queria que o senhor me contasse um pouco a respeito da sua visão e o papel da FAPESP nessa mudança. Aqui eu não tenho problema nenhum com o fluxo de pessoas do público para o privado ou do privado para o público. Eu acho que, na verdade, a sociedade brasileira se beneficiaria muito mais de mais interações. Eu vou citar nominalmente, porque fica mais fácil, e é uma pessoa que eu acho absolutamente brilhante. O Helder Nakaya, por exemplo. O Helder é professor, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em São Paulo, e assumiu uma posição no Einstein. Acho que ele vai agregar muito lá no Einstein, já fazia muito na USP e continua a fazer muito lá no Einstein. E acho que
são mais postos de emprego, mais postos de trabalho. Eu não sei como ele vai manter o vínculo dele com a USP, se ele vai voltar para a USP ou o que seja, mas acho que ele está agregando muito e ajudando muito. Vou pegar um outro exemplo da USP, esse já migrou faz tempo, vou citar nominalmente porque acho que ajuda. O Riso, Luiz Vicente Riso, ele era titular, sei lá, era um alto professor no Instituto de Ciências Biomédicas, na imunologia na USP. O Riso agregou ao ir para o Einstein, nossa, uma barbaridade, o Riso é muito competente, brilhante, excelente. Então, para mim, é mais um posto de trabalho e ter mais lugar onde a ciência seja feita é muito bom, é desejável. Claro, isso não deveria ser às custas da falta de espaço na instituição pública. Isto o setor público, digamos, gestores públicos falassem assim, não, agora eu já tenho gente fazendo pesquisa no Einstein, eu posso fechar esse setor aqui na USP ou na EPM. Não, ao contrário, não é porque a pessoa, né, a gente deveria manter, expandir, se for o caso, rever, mas então acho que essa interação é importante. Eu não respondi uma das perguntas que eu acho que o José Maria tinha feito, a questão do PIP. O PIP é uma outra oportunidade para as pessoas migrarem, isto é, as pessoas não precisam ser só pesquisadores no sentido de um vínculo formal com a instituição. Pode abrir uma startup, e a gente tem todo o interesse nisso. A gente dá dado, assim, a gente não pede o dinheiro de volta. 300 mil reais que podem incluir bolsa para a pessoa estruturar uma proposta e colocar no papel e falar que aquilo vai ser bom. Uma proposta de inovação que possa gerar um negócio, que não sei o quê, não sei o quê. Não adianta falar, eu vou fazer o tamoxifeno. Eu peguei esse exemplo para falar o seguinte, o tamoxifeno já foi feito. Então, se você disser que você vai fazer o tamoxifeno, assim, mas qual é a novidade que tem aí? Não, o meu vai ser genérico. Já é genérico. Então, assim, você precisa adicionar uma inovação. O que é que você vai fazer que vai ser novo? Agora, eu vou fazer existem tamoxifeno, raloxifeno, eu sei disso graças ao professor Baracá, porque ele me convidou para a gente trabalhar junto. Então, tem variantes sobre o tema. Um vai ter um efeito mais A, mais B, mais C, mais demorado, mais intenso, sei lá, né? É a vantagem de você ter múltiplas abordagens terapêuticas. Talvez exista, não, o que eu vou avaliar é a administração do tamoxifeno com um óleo que vai permitir uma liberação lenta, por aplicação transdérmica, tá bom, isso talvez constitui uma inovação, e você pode ter uma empresinha, não sei o que e tal, mas tem que me mostrar que isso fica de pé. Existe uma base, não sei o que, e você vai... Tá bom, você ganha 300 mil reais para estruturar isso daí, 300 mil. E a única coisa que a gente pede ao final de 9 meses é que você entregue um plano de negócios, entregue a proposta de dar o passo seguinte, para o qual hoje nós damos 1 milhão, até 1 milhão de reais. Então, nossa, é um monte de dinheiro dado, não é empréstimo bancário, é dado. Você ganha esse dinheiro, claro, a gente cobra. A gente cobra o quê? O projeto, a gente cobra o resultado. Então, é isso, a interação público-privada, ela foi um pecado no Brasil durante muito tempo, ela tem que ser incentivada, a participação do setor privado em várias atividades na sociedade brasileira pode ser benéfica, é benéfica em vários aspectos, e na ciência e tecnologia é um aspecto que eu acho que a gente tem que trabalhar para incentivar, sem que isso represente uma perda do espaço ocupado pelo público. Isso não é que o privado vai entrando para o público ir saindo. O público continua presente e o privado também vai entrando. Eu concordo plenamente, viu, Luiz Eugênio, com essa sua posição. Eu conheci bem o Riso. O Riso, ele deu um upgrade muito grande para o Instituto de Pesquisa do Einstein. Nós tivemos um projeto em conjunto, que foi todo financiado, vamos dizer, pelo Instituto de Pesquisa do Einstein, um estudo experimental em mini-pigs, que é uma variedade que foi desenvolvida por um professor que era da Escola Paulista, e nós fizemos um enxerto, transplante autólogo de ovário em mini-pigs, que foi uma tese de doutorado nossa aqui na Faculdade de Medicina, no nosso programa de obstetrícia e ginecologia.
Então, é importante essa parceria público-privada. Eu acho que você falou bem, nós não podemos mais ver isso com olhos restritivos, não, muito pelo contrário. É benéfico esse tipo de parceria. E com relação ao PIP, quando estava na Pró-Reitoria de Graduação, nós fizemos um programa de apoio a estudantes para inovação e empreendedorismo. E aí eu tive uma reunião com o coordenador do PIP na ocasião da FAPESP, era um professor da USP, que um dia marcou uma reunião comigo e nós conversamos bastante, e com foco em criação de negócios. E uma das disciplinas que nós fizemos, ligadas à Pró-Reitoria, foi como criar uma startup, junto com a agência USP de inovação. Isso para estudantes de graduação da Universidade de São Paulo, independente da área do saber. Então, essas ações vêm em conjunto com projetos que a FAPESP muito bem organiza. Mas eu acho que nós já, assim de pergunta do passo a passo, eu não vou passar isso para o professor Luiz, mas Cindy, marca aqui comigo, vem aqui na minha sala que eu lhe dou o passo a passo para requerer uma bolsa de mestrado ou de doutorado, por favor. Então, eu vou passar, professor Nilson Mello, gostaria de fazer algum comentário, professor Nilson Mello, professor associado aqui, meio parente do professor Luiz Mello. E Nilson, e coordenamos juntos as reuniões da clínica, da disciplina de ginecologia, viu, Luiz Eugênio? Professor Nilson, um comentário final seu, por favor. Luiz Eugênio, primeiro eu queria cumprimentar pela forma com que você colocou, uma forma coloquial, gostosa, ótima, com bastante precisão, e parabenizar você pela sua capacidade, né, de propor formulações cada vez novas e melhores. Um comentário que eu faria foi feito, eram dois, foi feito pelo Gustavo, que é a questão que alguns veem de uma forma um pouco um viés de que se é o público, não pode ir para o privado, né? Então, isso foi muito bem respondido e eu concordo plenamente com o que você colocou. A segunda coisa, eu acho que é muito importante, que, lógico, depende do tipo de pesquisa, mas para um país é de fundamental importância, no presente, duas coisas, né? Ter patentes, que isso resulta em entrada de dinheiro para o país, e isso impulsiona cada vez mais a pesquisa. E a outra coisa, nos dias atuais, também da mesma forma, a questão de criação de startups, né? Então, o que tem acontecido no presente em relação a isso na FAPESP? Muito obrigado aqui, primo, pelas perguntas e considerações. E com relação a patentes, a FAPESP tem uma mudança também recente, mês passado, poucas semanas nós publicamos. A mudança é que, antigamente, a FAPESP ela pedia para ser detentora da patente, ela queria ter participação, então era cotitularidade na patente. Patente era, por exemplo, da USP e da FAPESP, ou da Unifesp, ou da Unicamp e da FAPESP. Desde a semana passada, o que nós escrevemos é que a FAPESP não quer participação, a titularidade ela já abriu mão faz tempo, mas ainda recentemente a FAPESP falava assim, se a FAPESP apoiar algum projeto que seja bem sucedido, a gente gostaria de discutir a possibilidade de participar em royalties. E era uma coisa condicional. Desde a semana passada, a FAPESP diz, se tiver um projeto que seja bem sucedido, a FAPESP fica muito feliz e a FAPESP indica aqui que ela não terá participação, ela não pleiteia a participação no licenciamento ou nos royalties ou o que seja. A lógica podia ser a seguinte, mas é errado isso, né? Porque, afinal de contas, é dinheiro público que você investiu numa startup, por exemplo, e essa startup vai lucrar milhões, vai ficar bilionária, e aí o que o dinheiro público teve de retorno? A lógica é a lógica que se aplica, por exemplo, na Suécia. E a lógica que se aplica lá é a seguinte, se uma empresa
ficar gerando bilhões, ela teve que contratar alguma pessoa para fazer isso? Ela gerou postos de trabalho? Sim. Bom, então o retorno para a sociedade está se dando na forma de geração de postos de trabalho. Além disso, essa empresa pagou impostos? Sim. Esses impostos estão sendo pagos exatamente... então, de novo, você tem o retorno sobre outras formas. As agências de financiamento, como a FAPESP, como nesse caso a Vinova, que é a agência de inovação lá na Suécia, a missão é fomentar o desenvolvimento da atividade de inovação. A atividade de inovação acontecendo, ela vai resultar em aumento da riqueza para a sociedade. E esse aumento da riqueza significando os postos de trabalho, os impostos, e aí se dá o retorno. Quando essa atividade de inovação se dá em parceria com uma universidade, como, por exemplo, a USP, o que a gente pede é que exista um acordo entre esse grupo que está fazendo a inovação, quer seja uma grande empresa, quer seja uma startup, e a instituição onde essa inovação está. Então, a USP, por exemplo, um laboratório da USP está recebendo um pesquisador, um empreendedor e que vai desenvolver uma inovação. Tá bom, a gente quer ver que tem um acordo de partição de recursos. Eu vou dar um exemplo aqui. A Shell, a maior parceria que nós temos com empresa e com universidade é entre a Shell e a USP. É um projeto que envolve dezenas de milhões de reais. Aqui eu citei um número genérico para não errar, mas eu acho que o número certo é 72 milhões de reais. Um projeto de 72 milhões, a FAPESP põe uma parte, a Shell põe outra parte, o dinheiro vai para a USP. O que a FAPESP quer? A FAPESP quer patente dali? Sim, mas patente no seguinte sentido, que sejam produzidas patentes. A FAPESP terá ou pede alguma participação nessas patentes? Nenhuma. A FAPESP quer que a USP e a Shell tenham um acordo de como que vai ser feito a participação de resultados, se por acaso surgiu. Sim. Então, a FAPESP quer que USP e Shell tenham um acordo. Acabou. E aí, a partir daí, a gente sai, digamos, da discussão, porque o USP e Shell já têm um acordo, e eu peguei o USP e Shell só para ficar num exemplo. A gente tem parcerias com o Butantan e GSK, parcerias com a Stellantis, que é fabricante de automóveis, e a Instituto Mauá de Tecnologia, Faculdade de Engenharia, e assim vai. A gente tem mais de 20 parcerias com grandes empresas, nós já apoiamos mais de 2.000 projetos no PIP. E a nossa lógica agora é que a gente não tem participação, sequer a gente pede para entrar na patente. A gente só quer que a patente, como bem colocado, seja produzida, que as pessoas produzam patentes, gerem riqueza, porque essa geração de riqueza é o benefício da nossa sociedade. Muito obrigado. Então, bem, eu gostaria, Luiz Eugênio, de lhe agradecer mais uma vez a gentileza de estar aqui conosco essa manhã, realmente trazendo uma visão para todos nós, desde os mais jovens, como para os professores mais sêniores, sobre o papel da FAPESP na pesquisa no Estado de São Paulo e como nós podemos usufruir de tudo que a FAPESP oferece. Muito obrigado e esperamos tê-lo de novo em outra ocasião aqui conosco. Muito obrigado, Luiz Eugênio. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos. Giovana, estamos aguardando a sua submissão de proposta, hein? Não, pode deixar, já vou conversar com ela ainda hoje. Vamos conversar com ela, tá bom? Muito bom. Um abraço, querido. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Prazer. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado a todos. Estamos encerrando a reunião.